Dia 75. Êxodo capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça. Cubra de bronze o altar. Depois faça de bronze todos os seus utensílios, vasilhas e pás para recolher a cinza, bacias, garfos e braseiros. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, com 4 argolas de bronze, uma em cada canto da grelha. Coloque a grelha abaixo da beira do altar, de modo que fique à meia altura do altar. Faça ainda varas para carregar o altar. Use madeira de acácia. As varas devem ser feitas de bronze. Para transformar o altar, as varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. O altar deve ser oco, feito de tábuas, conforme o modelo que você viu no monte. Faça um pátio para o tabernáculo, cercado de cortinas de linho fino trançado. O lado sul, de 45 centímetros de comprimento, será coberto por cortina. Elas estarão presas em 20 colunas de bronze, firmadas em 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-las nas colunas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, com 45 metros de comprimento e cortinas fixas em 20 colunas e bases de bronze e varas e ganchos de prata. O lado oeste do pátio, com as cortinas, terá 22 metros com 10 colunas e 10 bases. No lado leste, o pátio também será de 22 metros e meio de comprimento. Um lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. O outro lado também terá cortinas de 6 metros e 65 centímetros presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. A entrada do pátio será protegida por uma cortina de 8 metros e 80 centímetros de comprimento. A cortina deve ser de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. 4 colunas fixas em 4 bases sustentarão a cortina. Todas as colunas ao redor do pátio serão ligadas por suportes de prata. Os ganchos serão todos de prata e as bases de bronze. O pátio todo terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura. As bases serão de bronze. Todos os utensílios usados para o serviço do tabernáculo serão de bronze. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio serão de bronze. Diga aos israelitas que tragam azeite puro da oliveira refinado para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e seus filhos serão responsáveis por manter tudo em ordem e as luzes acesas do entardecer até pela manhã, perante o Senhor. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca da aliança. Este regulamento é permanente entre os israelitas de geração em geração.
João, capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta deles. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seriam suficientes para que cada uma das pessoas recebesse um pedaço de pão. Então, outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda esta multidão? Jesus ordenou: digam para todo mundo assentar-se. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte, e assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Então, eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então, voltou sozinho para o monte. Ao anoitecer, os discípulos dele desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado. Logo, uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam, e o mar ficou muito agitado. Eles estavam a uns 5 ou 6 quilômetros da margem, quando de repente viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Eles ficaram apavorados, porém ele disse: sou eu, não tenho medo. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam. No dia seguinte de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então, alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram, se encontraram com ele e disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: o fato é que vocês que querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. Então eles perguntaram: que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus lhe disse: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. Eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras. Ele deu ao povo pão do céu. Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu e é ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim, a esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele creia nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Que, exclamaram eles, ele não é apenas Jesus, filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Mas Jesus respondeu: não murmurem entre vocês, porque eu disse isto, pois ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Como está escrito nos profetas: todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá vida eterna a todo aquele que o comer. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse outra vez: com toda a sinceridade eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão a vida. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida.
Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até mesmo os seus discípulos disseram: Isso é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: Isso perturba vocês? Então, quem pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por que seria traído. Depois observou: Isso é que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então, Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iríamos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, contudo, um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, por quem seria traído. Provérbios, capítulo 3. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então, você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isto, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. O homem que encontra a sabedoria obtém entendimento, é um homem feliz. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Ela vale mais do que as pedras preciosas.
Não existe nada neste mundo que se compare a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria tornam a vida agradável e os caminhos são de paz. A sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida. Feliz é a pessoa que sempre come esses frutos. Por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra e, por meio do seu entendimento, fixou os céus. Com o seu grande conhecimento, ele fez as fontes brotarem na terra e as nuvens darem chuva à terra. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possui essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus, porque o Senhor mesmo será sua segurança. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, sempre que possível. Não diga ao próximo: passe aqui amanhã e eu lhe darei algo, se você puder fazê-lo hoje. Não faça planos maus contra o seu próximo, porque ele confia em você. Não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizerem mal algum. Não fique com inveja dos homens violentos, nem imite os seus procedimentos, pois o Senhor odeia o perverso, mas é grande amigo dos justos. O Senhor lança sua maldição sobre a casa do perverso, mas derrama bênção sobre a família do justo. Deus zomba dos zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Os sábios recebem a honra do Senhor, mas os que desprezam a sabedoria são cobertos de vergonha.